Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver sobre o mito da democracia racial. Lá nas páginas, como a gente já estava falando sobre a questão étnica, de preconceito, de racismo, de discriminação, a gente não pode deixar de falar sobre a questão do mito da democracia racial no país, tá? No Brasil, principalmente. Nós estamos lá na página 121 para dar uma olhadinha melhor nos textos e os estudos que seguem a respeito, tá? Esse é um mito. O que seria um mito? Na verdade, seria uma mentira, uma falácia, uma coisa que não dá pra. É uma coisa que não procede, na verdade, né? Essa visão de convívio harmonioso entre as raças foi desconstruída pelos estudos de Florestan Fernandes, um estudioso brasileiro que eu particularmente tive a oportunidade de conhecer na época da minha faculdade. Ele já é falecido, mas foi um grande estudioso das questões brasileiras, que participou das pesquisas financiadas pela Unesco, com Roger Bastide, e que redundaram num livro, acabaram numa publicação do livro sobre a integração do negro na sociedade brasileira, tá? Então, sociedade brasileira e de classes, no caso, né? O livro, na verdade, é a integração do negro na sociedade de classes, né? Porque você tem uma sociedade escravagista que migra para uma sociedade de classes, que é a sociedade capitalista. Nessa obra, que foi publicada em 65, ele vai analisar a particularidade do caso no Brasil e afirma que a democracia racial, que tanto se falava aqui, eu já vou explicar porquê, uma imagem idealizada que serve para garantir a manutenção da posição inferior do negro na sociedade brasileira. Vamos ver o que é isso. Vamos esmiuçar aqui essas ideias. Como principal argumento, defende que os negros libertos lá no período da escravidão, né, pós-abolição, não ameaçavam politicamente e socialmente a posição e o poder dos privilégios dos brancos. Então não precisava de nenhuma medida para promover o distanciamento entre negros e brancos, que foi o caso dos Estados Unidos e da África do Sul, particularmente mais forte, né? Então o negro não era um perigo, certo? Porque simplesmente foi relegado à marginalidade, né, da sociedade na época. Ao longo de 1960 e 1970, inspirado pelos estudos de Florestan Fernandes, o movimento negro no Brasil, e gente, aqui começa é uma bandeira, né? Que a gente chama de minorias, né? O que são as minorias? São aquelas pessoas que em sociedade não são ouvidas, né? Por exemplo, as mulheres não são uma minoria, mas são caracterizadas por serem minorias porque tem muito problemas em relação à violência, ao valor que recebem. O movimento negro é a mesma coisa, né? Então ele usou como bandeira, né? Aqui bandeira letra minúscula, desculpa. A política e luta contra essa teoria da democracia racial, tá? Ressalta-se ainda que esse movimento sofreu influência da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos entre 1950 e 1960. O que são direitos civis? São os direitos básicos. O direito de ser protegido, o direito de ter acesso à rua, poder circular livremente, poder ter direito à fala. Os direitos civis são os básicos de um ser humano. Na verdade, eles se assemelham muito aos direitos humanos, né? O direito de poder falar, de se expressar, de pedir ajuda, né? Então, o direito civil também, ele se refere... tá tudo na Constituição hoje, nossa, e das maiores democracias do mundo capitalista, né? Essa questão dos direitos civis. São os primeiros direitos que a sociedade lutou, no caso, tipo, né? Vamos dividir assim, que foi o direito que a burguesia teve de, a gente tem o direito de poder vender as coisas que a gente quer, de estar na rua, de poder se expressar, de poder, não, depois vem os direitos, e aí aqui uma vírgula, vem os direitos sociais, e depois depois os políticos e depois os sociais, tá? Os políticos o direito a voto e tal, depois os direitos sociais, a moradia, a qualidade de água, de vida, enfim, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa luta dos direitos civis nos Estados Unidos aí, que tanto influenciou o movimento negro no Brasil, né? No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que, né, tinham ganhado a guerra juntamente com a União Soviética,
eram vistos como modelo de sociedade a ser seguido pelos países capitalistas. Considerados por muitos a terra de oportunidades e igualdade, a nação esconde relações sociais internas marcadas pelo preconceito e pela discriminação, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, que é onde demorou para os escravos serem libertos. Essa situação opressiva ficou evidente em 1955, foi um evento, né, que repercutiu, como o da morte do negro do Floyd lá agora nos Estados Unidos, as vidas negras importam, né? Foi essa mulher que se negou a sair de um ônibus de branco, e porque assim, ó, tinha lugares dentro de igreja, tinha igrejas para branco e igrejas para negros. Você não podia entrar numa igreja de branco se você fosse negro. Você não podia andar na mesma calçada na África do Sul, que algo que um branco estivesse andando. Você tinha que sair da calçada, com possibilidade de ser preso, né? E os ônibus também tinham seus lugares de negros e brancos, mas tinha ônibus, tinha possibilidades, tinha bairros que eram só de negros. Você não podia, um negro não poderia viver num bairro branco, não poderia, tá? Na África do Sul foi muito forte. Ela foi presa, né? E seu caso serviu de estopim para a luta pelos direitos das populações negras e afrodescendentes, né? Por uma igualdade racial lá nos Estados Unidos, né? Claro que essa luta continua, né? Mas foi um primeiro estopim. O movimento que culminou com a marcha, esse movimento culminou com uma marcha em Washington, D.C. O que é o Washington, D.C.? A capital federal dos Estados Unidos, né? Distrito federal deles lá, como a nossa Brasília, como é Brasília. Em 1963, como cerca de 250 mil pessoas foram acompanhar a aprovação das leis dos direitos civis que suprimiam justamente o que a gente falava, essas leis que segregavam, que separavam os negros dos brancos. E ao entrar em vigor em 64, produziu mudanças estruturais nessa sociedade estadunidense, né? O que permitiu um outro olhar sobre o racismo naquele país e no resto do mundo, serviram de base para a luta de igualdade para outras minorias sociais que a gente falou, no caso das mulheres, os LGBTs, né? os indígenas, certo? A partir de então, começou, pessoal, eu tô lá na página 122, tá? A partir de então, passou a fundamentar a sua ação nas conclusões sociológicas de Florestan Fernandes, sobre as condições de desigualdades sociais entre negros e brancos no Brasil. Florestan Fernandes, e aqui falta o nome, né? Florestan, né? O Florestan Fernandes, ele que vai analisar essa questão, né, também à luz das questões americanas e sul-africanas, né. As desvantagens dos negros e mestiços são confirmadas, não é mimimi, tá, gente? Tem estatística, com pesquisa, principalmente em relação à distribuição de renda e escolaridade no Brasil, tá? Que são essas tabelas, né, que vocês têm na página. Se vocês forem lá, eu gostaria que vocês acompanhassem. É lá na 122. Eu tentei procurar uma mais nova, mas não estava parecida. Daí eu deixei assim. Mas não mudou, tá? Eu percebi que não mudou. Vocês também podem procurar na internet, ó. A população brasileira, por raça, a gente tem os brancos, pretos e pardos, tá? O preto e o pardo é quando a pessoa se autodenomina preto e pardo. Tipo, a IBGE vem e faz a consulta e daí você pergunta qual é a tua cor. Aí eu posso dizer assim, eu sou pardo, eu sou preto. O IBGE não questiona, ele só coloca ali, tá? Mas a maioria dessas pessoas nem se reconheciam como pretos e pardos, tá? Mas eles constituem 74,2% da população mais pobre do Brasil, tá? E somente 16% da mais rica. Então a gente tem um dado aí bem forte em relação à pobreza e riqueza dessas populações. Tá? A posição de desvantagem econômica dos negros, pretos e pardos fica evidente quando notamos que a proporção dos negros na população pobre do país é muito superior à de brancos, e inversamente que a proporção de negros que compõem a minoria rica no Brasil não chega à quinta parte, quer dizer, você tem pouquíssimos negros ricos no Brasil, né? São geralmente levados pela questão
da música ou do futebol, né? Na página 123, a gente tem que eles constituem a metade da população brasileira, né? Representam uma boa parte, mas representam a grande maioria da população pobre, sendo que essa desvantagem econômica ocorre em quase todas as esferas da vida social, como acesso às oportunidades, cultura, a educação, viagem, museus, tudo que se refere à cultura, e no que se refere também à participação política, que aí, imagina se para a mulher já é pouco, imagina para o homem e para a mulher negros, né? Embora a população negra desempenhe um papel importante na vida social e na construção das riquezas, que isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar, seu acesso a bens e serviços continua sendo mínimo se comparado aos da população branca. No caso brasileiro, as populações indígenas e afrodescendentes e mestiças, no caso, continuam a serem tratadas de maneira preconceituosa e desigual, certo? Confirmando as críticas de Florestan Fernandes ao tratamento dado à questão racial brasileira, bem como as limitações dessa tese que nunca na verdade ela era aceita, mas por conta da ascensão do nazismo na Europa, né? Contudo, essa última também tem seu valor. Se por um lado a tese da miscigenação pacífica e isenta de conflitos, que deve ser criticada, já não se confirma na realidade que ela ainda tem papel essencial na crítica às teses de eugênicas, né? Tá? Eugênicas seriam as teses de supremacia dos brancos e de superioridade racial. Ainda hoje, em um contexto científico no qual o conceito das raças foi abandonado, porque cientificamente esse conceito não existe mais, tá, gente? Essa coisa de raça e etnia, essas teorias raciais continuam a ser defendidas por diversos grupos como os neonazistas, certo? Tem gente que defende que tem que ter essa segregação, né? Cabe lembrar que as obras de Gilberto Freire foram produzidas no momento em que essas ideias eugênicas de superioridade da raça branca e do nazismo na Europa estavam muito em moda, né? E é certo, porém, admitir que o racismo está bastante enraizado, tá? É uma das mazelas da nossa sociedade, tá? Isso faz com que a nossa sociedade não se modernize, não se desenvolva, porque você tem alguém que é deixado para trás. Quando alguém é deixado para trás numa sociedade, você tem um problema social. O que impede a população que perceba conscientemente seus efeitos destrutivos para a sociedade como um todo. Para tentar combater o problema, o movimento negro brasileiro conseguiu a lei que torna o racismo crime inafiançável. Não tem fiança para esse crime, certo? No entanto, a criminalização do racismo como prática social pela criação de leis tem se revelado insuficiente, né? Muitas pessoas denunciam, muitas não, né? Muitas vezes o racismo ele age sem provas, né? O caso do racismo no futebol dá uma ideia dessa dimensão dos problemas nos gramados, né? Chamando os nossos jogadores de macaco, né? Vai comer banana, enfim. Então, muitos dos jogadores também já se pronunciaram nas redes sociais. Eu coloquei aqui uma do Grêmio. Somos azuis, pretos e brancos, né? Diga não ao racismo. Muitos jogadores no Brasil e no mundo também estão nessa... porque sentem o racismo na pele, quase todas as apresentações, jogos e na vida, no cotidiano em geral, ok? Então essa aí é para derrubar a tese do mito da democracia racial no Brasil, tá, gente? É isso aí. Página 120 a 122. A 123, perdão. É isso.